Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero continuar falando sobre fluxo de trabalho, tá? A gente gravou um vídeo há um tempo atrás, imagino que foi o último vídeo que eu postei no canal, e nesse vídeo eu falava sobre a importância do fluxo de trabalho e uma vez que a gente colocou em prática o fluxo, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista para entender daquilo que eu estou falando agora. Mas uma vez que a gente colocou o fluxo de trabalho em prática, desenhou, colocou no papel, tudo isso parece lindo e maravilhoso, né? No papel, parece que as coisas funcionam muito bem. A gente planeja e vai ficar tudo muito bonitinho, quem é responsável pelo quê, quem tem que fazer o quê, mas na teoria, depois da teoria, melhor dizendo, a gente precisa ver se o real realmente está acontecendo, se aquilo que a gente desenhou no papel de fato está acontecendo, tá? E por isso que é importante a gente fazer o teórico versus o real. E como que a gente faz esse controle? Em loco, tá? Indo lá no processo, o gestor que está responsável ali pelo desenho do fluxo, a pessoa que foi responsável por organizar todas essas tarefas, é, passar verificando se aquilo que realmente foi desenhado está sendo cumprido, porque às vezes tá lá bonitinho no papel e não é um negócio para ficar no papel esquecido, é para ser colocado em prática, porque se a gente montou um fluxo de trabalho, parou pessoas, ouviu elas, para poder entender como que é a melhor maneira de fazer esse fluxo funcionar, para depois só imprimir e deixar lá na parede, impresso, sem serventia nenhuma, não, então não faz sentido. É só uma perda de tempo que foi um tempo foi gasto ali desnecessariamente, né? Sendo que se tivesse trabalhando, produzindo em outros projetos, poderia ter sido melhor aproveitado. Então a ideia é que o fluxo de trabalho depois de desenhado, ele possa sair do papel e realmente acontecer na prática. E para isso é necessário fazer o controle, tá? Eu já falei algumas vezes no canal sobre os pilares da administração, né? Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, né? Esses 4 pilares formam os pilares da administração, muito difundido aí pelo Chiavenato, por exemplo, que é uma pessoa, é um mestre de administração que eu acompanho e já li alguns livros sobre o conteúdo que ele escreve. Então, nesse passo aqui, depois que a gente planejou, organizou, direcionou, agora é controlar. Então, aqui entra o quarto pilar, o controle. É necessário estar no campo ali de batalha e verificar se tudo aquilo que foi desenhado realmente está sendo cumprido. E se não foi, por que não está sendo cumprido? Às vezes há uma dificuldade, às vezes há necessidade de fazer uma revisão desse plano. Esse plano foi pensado de uma maneira que pareceu ser eficiente quando foi desenhado, mas na prática acabou não sendo tão eficiente. Então, às vezes, esse fluxo precisa de uma revisão. Mas, mesmo passado por uma revisão, é importante fazer o controle para saber se esse fluxo está sendo acompanhado, se ele está sendo realizado conforme foi solicitado. De novo, para que isso? Para monitorar as pessoas, para apertar as pessoas. Não, é para saber se o fluxo do trabalho da empresa está funcionando, pessoal. Por quê? Porque a empresa, ela é um organismo, ela é uma instituição que precisa ter lucro. E para ela precisar ter lucro, ela precisa ter os seus custos e as suas despesas reduzidas, para que possa sobrar mais valores que ela possa considerar no seu lucro. Então, é necessário que esse controle, esse acompanhamento seja feito para que não possa se perder. Às vezes, um processo que parece ser simples e vai levar pouco tempo acaba se enrolando e levando mais tempo do que o necessário, e isso prejudica toda uma cadeia, tá? de processos. Então, eu costumo dizer que o processo da empresa, né,
a ligação do ponto A até o ponto B, que é o final do processo, nesse meio aqui, é uma corrida de bastão, sendo que o ponto A é a linha de partida, né? E o ponto B é a linha de chegada, né? Então, todo esse processo aqui no meio, ele é uma corrida de bastão, porque quando entrar o pedido lá no comercial, ele precisa passar essa informação para frente, ele precisa gerar informação através de um e-mail, através de um informativo, com os números das vendas. O PCP precisa enxergar esse pedido, ele precisa saber se tem o produto acabado no estoque ou não. Se não tem todo o pedido no estoque para segregar e separar ali, ele precisa produzir aquilo que não tem. Para ele produzir aquilo que ele não tem, ele precisa consultar o controle de estoque de matéria-prima para saber se tem as matérias-primas necessárias para produzir. Se não tem matéria-prima, ele precisa comprar, então envolve o setor de compras. Aí o compras tem todo o seu processo até chegar na parte do recebimento, recebeu, coloca no estoque de matéria-prima, colocou no estoque de matéria-prima, agora o PCP consegue programar a produção para produzir. A produção montou, fez aquele item que está faltando, leva até o setor da expedição, a expedição separa junto com o material que já estava segregado para o cliente, e aí sim a gente informa o cliente de que o pedido está pronto, ou a logística que faz a entrega para o cliente. Olha só como que é uma corrida de bastão, olha quantos setores estão envolvidos, né? Comercial, PCP, compras, recebimento, produção, expedição, toda essa cadeia logística está envolvida. Claro que eu usei um exemplo muito genérico, mas para vocês entenderem que é realmente uma corrida de bastão. Um precisa passar uma informação com qualidade para o setor seguinte. Qualquer informação que seja passada sem essa qualidade vai prejudicar o processo. Eu usei esse termo uma vez na empresa, falando com o líder de produção e o rapaz do PCP. Eu falei isso, não adianta me colocar vários corredores ali e me colocar na linha de partida, né, para correr 100 metros até passar o bastão o próximo. O cara pode ser o Bolt lá no final, mas a hora que ele pegar o bastão da minha mão, se começou com atletas lá no começo, ele não vai conseguir alcançar os demais, porque geralmente nessa corrida todo mundo está no mesmo nível, né? Então, um vai passando para o outro, você vê ali na corrida que é pouca diferença que tem entre um e o outro ali, né? Todos estão mais ou menos no mesmo nível, pareado, e acaba chegando na linha de chegada ali, bem próximos. Então, não adianta, se a gente perder esse time lá no começo, vai chegar o bastão para o próximo corredor já com atraso. Essa pessoa vai comprar material com um pedido em atraso, o recebimento vai atrasar. Mesma coisa acontece nos processos intermediários. Se começou bem ali, mas chegou no setor de compras, parou, não foi dada a atenção necessária, os próximos processos vão atrasar. Então, isso envolvendo todos os setores, tá? Então, é importante a gente saber do fluxo de trabalho e o tempo que leva cada atividade ali. A gente pode monitorar isso de várias maneiras, tem ferramentas para isso, né, para fazer esse monitoramento, e a gente pode passar alguma delas aqui durante esse programa, para facilitar o teu controle também. A gente faz esse monitoramento para justamente não perder esse time, para que nenhum setor possa ficar amarrado, segurando ali a batata quente, a batata está assando ali, está na mão do camarada e ele não passa adiante, e aí quando ele passa, aí vai queimar na mão de todo mundo, tá? Então é importante ter esse controle, é importante ter essa noção de que se o fluxograma está funcionando como deveria ou não. Então, implantou, montou bonitinho, fez o fluxograma, legal, bacana, é um passo importante. O próximo passo é saber se isso está funcional, se isso está realmente acontecendo. E isso é na produção, é no dia a dia, é no campo de batalha, ok? Então, não deixe de fazer o controle, não deixe de verificar se o fluxo de trabalho realmente está funcionando, beleza? Vejo você no próximo vídeo, valeu, abraço, até mais.